Opa. Então, o corpo abre e o hábito molda. É assim que eu começo. O corpo abre todas as possibilidades para a gente. Desde que a gente nasce, nos é dada a graça de experimentar o mundo. E ao longo da vida, o hábito, aquilo que a gente escolhe repetir várias vezes, vai formando a nossa real experiência. Então a gente vai repetindo e repetindo e vai experimentando a vida através daquelas repetições. E uma repetição, um hábito que me causa um certo... eu presto muita atenção nele, é um hábito contemporâneo, comum a todos nós, provavelmente, que é o hábito da dispersão. A gente é muito disperso. E por que a gente é tão disperso? Por causa do Alt-Tab do Windows? Também, né? Mas a dispersão, na verdade, ela tem componentes muito mais profundos. Um dos componentes que formam a raiz da dispersão é o fato de que a nossa geração percebe o mundo como sendo um mundo pleno de possibilidades. E a gente pode tanta coisa, mas tanta mesmo, que a gente se vê alternando entre essas coisas. Frequentemente a gente fica aí no modo multitarefa. Na verdade, multitarefa é um engodo, né? Nem os computadores mesmo são multitarefa. Eles param aquilo que está fazendo para fazer a outra coisa. Então, um nome melhor para o multitarefa seria o modo alternado. A gente faz uma coisinha pequenininha aqui e alterna para outra coisinha ali, e alterna de novo, e alterna ali. E com isso, no final do dia, a gente fica cansado, achando que fez um monte de coisa. Mas o resultado, muitas vezes, é medíocre, é um resultado pífio. Porque a gente não consegue experimentar, é raro a capacidade de experimentar a entrega absoluta. E aí eu trago outro hábito, que é o hábito do foco. Os orientais trazem o conceito do mindfulness, que vamos traduzir como sendo uma presença integral. Essa presença integral, em qualquer que seja a coisa que você está fazendo, é o que permite que a gente vá um pouquinho mais profundo e faça valer a razão da gente estar aqui no mundo. E sobre essa presença integral, a propósito da pergunta que o TED faz para os palestrantes, o TED PUC Goiás faz, que é como colocar na prática, como colocar as ideias em prática, né? Então eu vou sugerir para vocês uma técnica. É uma técnica que eu tenho utilizado há mais de um ano, tenho espalhado um pouco essa técnica, e tem muita gente que adotou e eu tenho feedbacks interessantes. Que é uma técnica que você coloca um timer de 25 minutos, parecido com esse que eu tenho aqui, e se entrega totalmente àquela atividade, qualquer que seja ela. Essa técnica foi criada por um italiano em 92, chama Pomodoro. E ela é interessante porque quando você se entrega, eu não gosto de relógio, eu não uso há muito tempo, mas eu faço Pomodoro, eu marco esse tempo, esses 25 minutos. Interessante é que quando a gente se entrega totalmente a uma atividade, não se permitindo se dispersar para qualquer outra coisa, qualquer que seja a atividade, por mais difícil, por mais que você tenha eventualmente algum bloqueio mental, algum bloqueio emocional naquela atividade, o fato de você se propor entregar àquela atividade faz com que você desbrave mundos que você não poderia desbravar. É uma técnica ridiculamente simples. Você marca um timer, 25 minutos, fala para as pessoas, não me incomode nesse tempo, e cai matando na tarefa que você vai executar. Essa técnica, ela é a base para uma coisa que a gente vai subir um pouco alguns degraus. Na medida que a produção de valor alterna da construção de bens duráveis, de bens físicos, para bens imateriais, a gente está tendo a microfonia, tentando me posicionar no lugar que tem menos microfonia. Bom, mas na medida que a produção de valor alterna para a construção do imaterial, a gente percebe que o valor está no conhecimento. E aí como que a gente pode fazer para
construir uma rede positiva de valores em torno de si. Começa pela atenção, que eu já falei. Segundo passo é a capacidade de se ligar a fontes valiosas. Quem são as pessoas, quem são os gurus, ou quem são os grandes professores que eu vou me espelhar e que eu vou seguir. A terceira é como que eu posso filtrar o fluxo de informações que passa por mim. E logo, como eu posso categorizar essas informações. Essas informações categorizadas, eu tenho a oportunidade de fazer um registro de longo prazo delas. E logo, sintetizá-las. Fazer das palavras do outro as minhas próprias palavras. Por último, como eu posso espalhar esse conhecimento que passou por mim. Esse é um método que tem sido muito trabalhado pelo professor Pierre Levy. Muitos devem conhecer, é quem trouxe para a gente o conceito de inteligência coletiva. Ele tem desde 95, conheci ele há muito tempo, mas da década de 90 para cá ele tem falado muito sobre, pesquisado muito sobre esse conceito de aprender em rede. Nós somos como que cada um de nós, a gente tem, desde quando nasce, a gente tem várias inteligências em estado de potência, ou em estado de latência, melhor dizendo. Elas estão ali, disponíveis. A inteligência linguística, que é a capacidade de lidar com as palavras, de produzir discursos, de convencer. A inteligência musical, que é a capacidade de identificar os sons, de reproduzir os sons, a capacidade de apreciar, de identificar os ritmos. A inteligência espacial, que é a capacidade de perceber os objetos e os volumes. A inteligência matemática, lógica matemática, onde você pode produzir padrões, entender padrões, entender as relações entre os símbolos e produzir raciocínios, identificar problemas e resolver problemas. Nas crianças a gente olha isso como é fácil identificar, porque elas começam a contar, né? E logo elas começam a fazer cálculos, por mais simples que sejam. E outra inteligência interessante é a sinestésica, é a inteligência dos dançarinos, a inteligência do corpo, né? Como colocar o corpo em movimento. Finalmente, a inteligência interpessoal, que é a capacidade de identificar os humores, identificar como são as outras pessoas, o que sentem as outras pessoas, e dançar nesse mar de humores que são as pessoas que estão à nossa volta. A inteligência intrapessoal é um espelho interno da interpessoal. Essa inteligência dá a capacidade da gente perceber o que a gente sente e colocar a vida, produzir a vida em sintonia com esse sentimento. Essas inteligências todas, elas, como eu falei, estão em estado de latência. Quem pesquisa muito isso é o Gardner. E é interessante a gente perceber que, na medida que a construção de valor está no conhecimento, como é que eu posso fazer para acender todas essas inteligências? Eu costumo dizer que o futuro, ele emagreceu e o presente engordou. A geração anterior à nossa, ela era muito orientada ao futuro. E nós, de certa forma, também fomos. Ali no início das nossas vidas, quantos de nós já passou pelo sufoco aí do pai projetar um futuro para você e você ter que se perceber daqui a 20, daqui a 30 anos numa determinada carreira. E a nossa geração, ela está contrastando isso. A gente está percebendo, e eu tenho falado, eu tenho percebido nas pessoas que estão à minha volta, vocês se perguntem para ver se isso bate, que esse futuro longínquo projetado, que um dia eu vou aposentar e finalmente ser feliz, ele não está convencendo a nossa geração. Nossa geração, ela quer resolver agora. Não quer dizer que não existe um rumo na vida, mas a gente não quer adiar, porque não faz sentido simplesmente. Esse futuro adiado é um futuro da posse, de um dia eu ter alguma coisa.
Quando a gente percebe que a vida está mais na experiência do viver, a gente traz esse futuro para cá. Esse presente encorpado é o que interessa, é o que tem me interessado. Então é por isso que eu tenho pesquisado um pouco técnicas de foco, esse conceito do mindfulness, esse conceito da presença incondicional, de estar no lugar e estar mesmo. Mesmo que seja uma coisa difícil, que emocionalmente eu não estou à vontade, o fato de você encarar aquela dada atividade dá um prazer inerente ao fato de encarar. Não é nem tanto a coisa que eu estou fazendo em si. A gente também é uma geração muito hedonista, né? A gente quer muito prazer. Esse prazer do curto prazo, o prazer do like do Facebook ou do retweet. A curta recompensa nos afasta de uma entrega que se aproxima da razão da gente existir. A gente está aqui para fazer alguma diferença. Então, eu convido vocês a incorporarem essa presença incondicional. O futuro, quando eu falo que o futuro emagreceu e o presente engordou, eu trabalho com planejamento. Uma das coisas que eu faço é planejar. Há muito tempo eu faço isso. Planejar e colocar isso, articular pessoas em torno de um dado objetivo e tal. Aí eu pensei, como é possível combinar um futuro magro com o exercício do planejamento? Aí eu conheci uma técnica, graças a um carinha que está aqui, Guilherme, um método que hoje está muito circunscrito ao universo da tecnologia. E eu tenho tentado ajudar a espalhar isso para outros universos, fora do contexto tecnológico, que é o método de planejamento ágil. O planejamento tradicional, se a gente for pensar numa linha de tempo, ele começa aqui e ele termina lá. Eu fico olhando onde é que eu quero chegar, eu tenho um marco grande daqui a 2 anos, 6 meses, 3 meses. E quando você termina de planejar e sai para a execução, normalmente começam a aparecer surpresas. Antigamente não, antigamente a vida era muito mais simples, né? Os caminhos eram muito mais determinados. Mas hoje é muito natural que depois que você planeja, que você finalize o planejamento, comece a vir algumas intervenções. O cliente pede alguma coisa, você mudou de ideia, apareceu uma tecnologia nova. A gente vive um mundo de complexidade, e uma das características da complexidade é a abundância de fatores que influenciam. Então, quando a gente tem essas surpresas todas, o planejamento cai, e a gente engaveta ele e passa a executar na vida como ela é. Isso é muito comum. A gente planeja, 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 a coisa começa a cair, começa a perder sentido, você engaveta e sai para a vida. A técnica de planejamento ágil, ela propõe o seguinte, que ao invés de planejar uma coisa longa, a gente faça planejamento de ciclos, ciclos curtos. Ciclos de 10 dias, por exemplo. Então, você planeja no primeiro dia, o que vai acontecer nos próximos 10. O trabalho é dividido em histórias de negócios. Cada história tem necessariamente que ter um valor percebido do outro lado. Quando você termina a história, alguém tem que falar uau. Se não falou, não serve. História é diferente de tarefa. Tarefa é uma coisa que você tem que fazer. Às vezes ninguém percebe. Você tem a tarefa de limpar esse auditório para preparar essa apresentação. Ela não é uma tarefa percebida. É percebível apenas se estiver sujo. Se estiver limpo, não. Se estiver limpo, não. Uma história de negócio, ela necessariamente tem que ter um valor percebido. Dentro dela, você pode até ter várias tarefas. Mas a história em si, ela gera um valor. O encadeamento de histórias gera um grande valor, que ao final do ciclo, por exemplo, de 10 dias, você pode dar a perceber, no caso, por exemplo, de uma relação comercial, ao seu cliente. Isso dá uma consequência para o planejamento. O planejamento ele fica um pouco mais próximo da realidade. Se chega alguma coisa fora do que foi planejado, ela é facilmente admissível, porque você só planejou 10 dias. É tranquilo de você furar alguma das histórias que você planejou para admitir a outra. Faz parte desse método de trabalho um outro exercício bastante pragmático, que é o de se reunir todo dia, uma reunião que a gente chama de stand-up meeting, é uma reunião em pé, onde todas as pessoas das equipes de trabalho, elas fazem uma roda, a gente usa lá aquele conceito do bastão da palavra, né, para que cada um fale um por vez,
E aí, cada pessoa da equipe tem 3 coisas a declarar. Uma é o que eu fiz de ontem para hoje. Outra, o que eu vou fazer até amanhã. E a terceira é que obstáculo que eu estou encontrando, se eu estou encontrando algum. Então é uma coisa bastante prática. Agora pensa, na nossa atividade, no nosso dia a dia, de construção de valor coletivo, como é que a gente desincroniza as nossas vontades com as vontades dos outros? Uma atividade simples como essa, onde você faz uma cola comunicativa, pode ajudar bastante. Eu tenho feito isso aí há algum tempo e tem sido bastante efetivo. Convido vocês a pensarem nisso. Bom, finalmente, eu quero trazer para vocês uma afirmativa de que esse presente gordo, esse presente encorpado, é o único lugar que existe. É mesmo. Você quer fazer alguma coisa da sua vida, começa a fazer agora. Que seja prestando atenção no cara que vai estar aqui na sequência. Mas atenção completa. Porque o exercício de entregar, de prestar atenção completa, é ele que faz a gente chegar ao grau de profundidade que a existência merece da gente. Obrigado.